Prazer muito grande ter você como nosso espectador nesse grande programa que Deus nos concede. E nesse momento, mais uma vez, nós temos entrevista e muita coisa bacana durante o programa. Fique conosco, porque o programa está no ar. Nós temos aqui hoje o Horácio Ferreira, ele que é chefe da divisão de educação do trânsito na SMT. E você vai saber muita coisa sobre o trânsito hoje e você não pode perder. Fique conosco, o programa Frente a Frente está no ar. Oba, novidade na praça que hidrata e desembaraça. Limpeza suave, espuma cremosa, uma novidade maravilhosa. Lava, esfrega e seca pra ficar bem legal. Oba, é shampoo natural, que delícia com cheirinho de fruta. Biostratos Kids, é cabelo de criança feliz. Biostratos Especialista Resgate atua na reposição de massa capilar, hidrata e aumenta a resistência dos fios. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Biostratos Especialista, o luxo de ser diva. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Estamos de volta com o programa Frente a Frente e nessa oportunidade com o meu amigo aqui, Horácio, ele que é gerente da educação de trânsito, para a educação de trânsito da SMT e que está com uma campanha bacana. Entre muitas coisas que nós vamos falar com ele, aqui você já vê nesse folder, seja cristão também no trânsito. Porque nós até conversávamos em off aqui, que uma coisa é você ser cristão dentro da igreja, né? Uma coisa é você ser cristão junto da autoridade eclesiástica, sacerdotal sua. Outra coisa é você ser cristão no trânsito, no social. Horácio, um prazer tê-lo conosco aqui no Frente a Frente e você está com a palavra. Prazer é todo nosso e é um prazer falar sobre trânsito. Sempre que nós temos a oportunidade de falar sobre trânsito, é um assunto prazeroso e principalmente porque nós estamos falando de um ambiente onde trata a vida. E a vida é o maior bem que nós temos. Então, é um prazer estar no programa Frente a Frente para tratar deste assunto. Horácio, fala para nós sobre essa campanha Seja Cristão no Trânsito e o que nós temos avançado, especificamente em Goiânia e no trânsito brasileiro, como que anda essa questão? Porque hoje é um problema, não é de Goiânia, é mundial, né? Quem teve a oportunidade de viajar em outros países, onde você faz, é carro demais, é muito motocicleta, muitas motocicletas, e assim, dificultou esse tráfego, né? Esse trânsito de pessoas. Explica pra gente como que está aqui em Goiânia, o que são os projetos. Sim, a Goiânia, como você mesmo disse, não é uma situação diferente do resto do Brasil e também não é uma região diferente do resto do mundo. Nós temos hoje mais de 1.135.000 veículos em Goiânia, é uma frota muito grande. Proporcionalmente à quantidade de habitantes que nós temos um veículo para cada 1,23 habitantes, Davidson. O número de veículos é muito crescente em Goiânia. Pois é. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação a Seja Cristão no Trânsito, é uma das atividades hoje da SMT, né, da Secretaria Municipal de Trânsito, mas quais são as outras atitudes decisões que a SMT tem tomado para melhorar, para cada dia mais nós termos um trânsito melhor? A SMT, como órgão gestor de trânsito do município, ela trabalha fundamentada em 3 pilares: a engenharia de tráfego, a educação e fiscalização. A engenharia fazendo as intervenções que devem ser feitas nas vias. Colocar sinal onde precisa, isso, uma rotatória, sim, certo? Criando um jeito diferenciado de fazer aquela confluência e tal. Exato. Certo. Está hoje, diante de toda essa situação, hoje nós está sendo necessário criar binários hoje no trânsito. O que é binário? Que é isso? Né? Explica Eu pra falo nós. muito isso, né? A SMT, quando nós temos estudos técnicos falando que nós vamos criar binários. O que é um binário? Existe hoje muitas vias em Goiânia que são estreitas com duplos sentidos de direção.
O binário é tornar essa via em sentido único, porém, sentido oposto à paralela a esta avenida. Então, Correto. uma avenida que tem 2 sentidos de circulação com outra que tem 2 sentidos de circulação, passam elas ter apenas um sentido, mas opostos entre si. Certo. Isso faz com que o trânsito fique mais ágil, isso desafoga muito os corredores e é o que foi feito agora recentemente para a criação do corredor da Avenida 85. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que é muito importante também, dentre outras, lógico. Em Brasília, como em outras cidades do Brasil, tem, por exemplo, durante a manhã, a estrutural, por exemplo, ela só vai sentido plano piloto. Aí a tardezinha lá do pessoal regressar, ela só vem em direção às residências. Existe possibilidade em Goiânia de ter alguma avenida dessa forma já? Já tem algum estudo dessa forma, não? Olha, a priori não, porque aquela avenida em Brasília, por exemplo, ela é uma avenida que comporta várias faixas de circulação. Geralmente, as vias em Goiânia, mesmo que sejam os corredores, elas têm no máximo 3 faixas de circulação. Né? No máximo, os corredores principais têm. As demais têm 2 faixas de circulação. Vale ressaltar também, Horácio, só fazendo uma intervenção aqui, por exemplo, Goiânia, para nosso espectador que é qualificado, Goiânia, você sabe que Goiânia foi planejada para 50 mil habitantes, né? 50 mil habitantes, hoje nós temos 1.400.000 habitantes, né? Inclusive, esse planejamento você vê ali com aquele rosário que é feito ali do anel entre Praça Cívica, Tocantins, Araguaia, Goiás e Paranaíba, que era aquele planejamento primeiro. Exato. Então, as pessoas ficam falando, mas o trânsito não tem jeito, né? Outra coisa. Nós vivemos uma situação econômica diferenciada de 20 anos atrás, né, onde nós vivíamos uma situação de inflação galopante, etc. e tal. E ninguém tinha possibilidade de comprar um carro. Hoje o camarada compra um carro em 120 vezes. Né? Qualquer um pode comprar um carro e qualquer um comprar uma moto. Então, isso explica também, né? Sem dúvida. Esse aglomerado exagerado. Sem dúvida. Esse estímulo que tem, que é proposto, inclusive, como você disse, pela própria economia, situação financeira, econômica da população, isso estimula. Uma pessoa que paga 2 ônibus, 3 ônibus por dia para ela ir a um trabalho, para a escola, ela logo descarta o transporte coletivo e adquire uma moto. Correto. Porque se ela fazer essa economia durante o mês, é justamente o que ela gasta de ônibus para fazer o mesmo percurso. Outra coisa também importante, Horácio, é o seguinte. O povo reclamou muito quando instalaram os pardais em Goiânia, que foi iniciado com Pedro Wilson, né? Estou lembrado, não sei se eu estou correto. Foi isso mesmo? Foi mais ou menos nessa época mesmo. O que houve de redução de acidente de trânsito? A redução ela é muito grande. Muito grande. As pessoas às vezes não têm noção. Às vezes, a gente tem que lembrar isso, né? Porque o povo não lembra isso. Olha, na Rua 90, ali, em frente ao Hugo, por exemplo, ali era um espaço onde que acidente de trânsito com óbito era frequente. De frente ao hospital? De frente ao hospital. Ali acidente, eu particularmente, como agente de trânsito, na época que eu trabalhava na rua, no departamento de fiscalização, eu dei apoio para vários momentos ali onde houve vítimas em frente ao Hugo. Fatais, inclusive. Vítimas fatais. Inclusive, há uma estatística em Goiás, parece que morre a cada 24 horas um motoqueiro, 3 motoqueiros, né? A cada 24 horas no estado de Goiás, são 3 vítimas fatais de motos. Motociclistas, infelizmente, está na estatística muito à frente de qualquer outro tipo de categoria daqueles que usam algum veículo. Pois em relação, por exemplo, a pessoa só sente quando toca no bolso, em relação à multa, em relação... Exemplo, eu tive uma irmã que morreu de acidente de trânsito, um camarada embriagado, ele bateu uma carreta de frente com um carro que a minha mãe estava, morreu 3 pessoas. 3 pessoas. 2 anos depois, um primo meu bateu de frente com um caminhão de moto e morreu também. Então é o seguinte, eu tive exemplo clássico dentro da minha família em relação a vítimas fatais. Quando se tem uma fiscalização eletrônica, por exemplo, nós temos avenidas aqui que antes de instalar o radar, para fiscalização eletrônica de velocidade, existia mais de quase que 1.000 multas por dia. A partir do momento que houve a fiscalização eletrônica nessas avenidas, passou para pouco mais de 200.
E isso, recentemente, não estava chegando a 100. Então, houve uma redução, né, de velocidade no local. Se for por temer a multa ou não, mas o que nós queremos nós queremos defender a vida acima de tudo. A gente tem que vigiar no trânsito e fica a dica aí, meu querido, seja cristão no trânsito, né? Tá aqui o folder da SMT, da Prefeitura, seja cristão no trânsito. Então eu quero agradecer aqui, de antemão, a figura ilustre do meu amigo Horácio Ferreira, que agora a partir de hoje é meu amigo, gerente da Educação de Trânsito na SMT, superintendente municipal da Superintendência Municipal de Trânsito, agora é Secretaria, Secretaria Municipal de Trânsito. Foi agência, agora é Secretaria. Agora é. Seja bem-vindo sempre ao nosso programa, Horácio, e nós queremos ajudar a difundir essa ideia, que nós não sejamos cristãos dentro da igreja, dentro das comunidades, mas que nós sejamos cristãos também no trânsito, né? Respeitando o nosso parceiro, o nosso, né, cidadão. Nós precisamos respeitar as pessoas, amar as pessoas além das paredes de uma instituição religiosa. Isso. Porque o ser humano, ele não deve ser respeitado somente dentro de sua religião. Ele tem que ser respeitado também fora, na rua. E para que melhor lugar do que não respeito? Para que melhor lugar para o respeito, para demonstrar o respeito e o amor no trânsito? Quando alguém, às vezes, comete uma infração, deslize, para que competir? Por que não proteger a vida acima de tudo? Acho que bacana mesmo é o camarada entrar dentro do carro de manhãzinha, faz uma oração a Deus, faz a sua prece, da forma que você achar melhor, liga ali, põe uma música linda, gospel ou evangélica, seja lá, bonita, e sai bonito do trânsito, alegre, né? Cumprimentando, não é isso? Essa que é a beleza. Agora o camarada não sai irado pra rua não, né? Por favor. Muito obrigado, Horácio, e nós voltamos daqui a pouco. Oba, novidade na praça que hidrata e desembaraça. Limpeza suave, espuma cremosa, uma novidade maravilhosa. Lava, esfrega e seca pra ficar bem legal. Oba, é shampoo natural, que delícia com cheirinho de fruta. Bioestratos Kids, é cabelo de criança feliz. Bioestratos Especialista Resgate atua na reposição de massa capilar, hidrata e aumenta a resistência dos fios. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Bioestratos Especialista, o luxo de ser diva. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Querido, voltando agora para a palavra de Deus, eu quero ministrar ao seu coração. No livro de Jonas nos conta uma passagem interessante, você deve saber muito bem, a maioria dos que nos assiste sabe da história de Jonas. Deus faz um chamado para Jonas e levar a palavra dele a uma cidade, por nome Nínive, porque esse povo estava longe de Deus. Mas ao invés de ouvir a palavra de Deus, Jonas, o que ele fez? Ele correu da presença do Senhor. Correu da presença do Senhor. E a palavra nos fala de uma questão tão interessante, que quando ele dispõe para ir, mas ele resolve não ir a Nínive, ele resolve correr da presença de Deus, Jonas dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Jonas 1:3. E a Bíblia diz que ele fugindo da presença do Senhor, ao invés dele ir para Nínive, ele foi para Tarse. E a Bíblia diz que ele desceu para Jope. Presta atenção. Jonas fala aqui da passagem desse livro aqui de 7 descidas de Jonas. Primeiro, ele desceu para Jope, que era uma cidade portuária, né? Depois de Jope, ele desceu para o porto, segunda descida. Do porto, ele desceu para o barco, que ele estava fugindo. Do barco, a Bíblia diz que ele foi para o porão do barco. Do porão do barco, quando acontece toda aquela tempestade, que essa história nós aprendemos desde criancinha, que
viu um grande vendaval e tudo, foi necessário ali, depois ele se revela para o capitão do barco e diz que o problema daquela tempestade é porque ele estava fugindo de Deus. E a Bíblia diz que os marinheiros daquele barco lançaram Jonas e ele mesmo se auto-entregou e eles lançaram ele ao mar. A quinta descida, ele desce ao mar. Do mar, a Bíblia diz que ele vai para o ventre do peixe. O peixe estava mais embaixo. E do ventre do peixe, a Bíblia diz que ele foi para o profundo das águas. Profundo das águas. A Bíblia nos refere aqui, então, 7 descidas de Jonas. Meu querido, é tão interessante que a Bíblia, ela nos traz uma ilustrações tão importantes, porque a Bíblia, ela nos fala que a pessoa que serve a Deus, geralmente ele está subindo. Porque o nível mais baixo, nós já estamos nele, que é a terra. E geralmente ele está subindo. Lá em Provérbios 15 e 24, diz que para o entendido, que o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. O caminho é subir. E se você olhar à luz das Escrituras, você sempre vê Deus falando aos profetas, a Moisés, a Elias. E sempre que Deus falava com eles, sempre eles iam para o monte falar com Deus. Eles subiam para um lugar elevado para falar com Deus. E às vezes Deus descia também até eles. Mas você vê Deus falando com Moisés, ele sobe para o Sinai. E lá no Sinai Deus fala com Moisés. Você vê Deus falando com Elias, ele sobe para o Monte Carmelo, onde teve aquela batalha com o povo ali dos Baalitas, né, e os profetas de Azera. Quando você vê Deus falar com Moisés, lá atrás, Moisés sobe ao Monte Horebe. E a Bíblia diz que lá a sarça ardia e não se consumia. E você vê sempre Deus falando lá em cima do monte com o povo. Deus falou com Moisés no início do ministério dele no Monte Horebe, depois falou no Monte Sinai. Lá atrás, Noé, quando a arca repousou, que o dilúvio acabou, ela parou em cima do monte chamado Ararat, chamado Monte do Repouso. Então você sempre vê Deus falando com o povo dele em cima dos montes, né? E a Bíblia nos fala que antes de Jesus descer em direção ao Gólgota, fazer a Via Cruz, a Bíblia diz que ele chegou a um outeiro chamado Getsêmani. Ilustrativamente, metaforicamente, o caminho de quem serve a Deus está subindo e de quem não serve a Deus está descendo. A corrida de Jonas, ele estava descendo contrário à vontade de Deus. Você quer ver mais um exemplo? Jesus subia para a aldeia de Naim e da aldeia de Naim descia uma caravana com um esquife na mão, com um caixão na mão. Era uma mulher viúva, a Bíblia diz que era a viúva de Naim, uma viúva, e que estava sepultando ali seu único filho. Olha para você ver a diferença dos que servem a Deus e daqueles que estão sem Deus. Jesus subia com a multidão, e de uma multidão descia também triste, uma multidão desconsolada, uma multidão que estava sem expectativa de futuro, de alegria, de bom momento, de bem-estar, mas junto com Jesus tinha uma caravana dos que subiam. Né? Você quer ver um outro exemplo? A Bíblia diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó. E nessa descida dele para Jericó, os assaltantes o pegaram, ele foi assaltado, machucaram ele muito, e a Bíblia diz que ele descia. Ou seja, ele deixava a cidade de Deus para ir para Jericó, porque Jericó tipifica a cidade que não tem Deus, do povo que não busca a presença de Deus. Ele deixou o lugar que ele adorava a Deus para descer para uma terra que Deus não agradara. Tipologicamente, metaforicamente, quer dizer isso. Então, a Bíblia nos afirma que Jonas, ele desceu para o Jope, do Jope para o porto, do porto para o barco, do barco para o porão do barco, foi lançado nas águas, para o ventre do peixe, e a Bíblia diz que para o profundo das águas, ele foi 7 escadinhas descendo longe de Deus. Quantas pessoas estavam numa posição alta, num lugar bacana, Deus dera tudo para ele, colocou ele num pedestal, deu uma boa empresa, deu uma boa família. Sabe o que ele resolveu fazer? Resolveu arrumar uma família alheia, resolveu fazer ali, arrumar um amante, ou o amante, a amante.
e daqui a pouco ele começa a perder tudo e começa a descer. Ele tinha uma boa empresa, porque ele ficou rico, porque ele tinha bens e tinha etc. Ele começa a abandonar as coisas de Deus e começa a descer. E começa a descer. Daqui a pouco um filho que era fora da vontade dele, que não foi programado. Daqui a pouco um colapso familiar e há uma separação, uma cisão familiar. Daqui a pouco começa a aparecer tudo aquilo que ele semeou que não era da vontade de Deus. E ele por quê? Porque ele está descendo, está fugindo da presença de Deus. Mas para aqueles que estão subindo, para aqueles que estão voltando para a presença de Deus, há um caminho aberto para você. E Jesus subiu o último monte, ilustrativo através da palavra, para salvar você. Ele foi para o Calvário. Ele subiu o monte chamado Caveira, ou o monte chamado Gólgota. Levou uma morte, ele assumiu uma morte que era considerada das mortes a mais que para os gregos era mais terrível, era mais humilhante. Ele poderia ter sido morto de uma flechada, de qualquer outra coisa, mas ele assumiu morrer no Calvário. Ele carregou na via cruz, uma cruz nos seus ombros, que aquela cruz representava o seu e o meu e os nossos pecados. Lembra de Isaías 53? A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, era a cruz. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelo caminho dele na terra, que ele passou até o Calvário, ele sarou as nossas vidas. Ele subiu para que nós possamos subir também. Porque a nossa morada aqui é passageira. Nós somos moradores de tenda. Eu sempre repito isso nos programas. Nós estamos aqui como uma flor da erva que nasce, cresce, desabrocha de manhã, à tarde murcha e seca. Nós somos aqui como um conto ligeiro, como o salmista no Salmo 90 diz. A nossa vida aqui é 70 anos e o que passa disso é enfado e cansaço, diz a palavra de Deus. Então, meu querido, agarre mesmo com toda a força o chamado de Deus na sua vida, a vontade de Deus para a sua vida. Não faça como Jonas, não seja um chorão, não seja um fujão. Mas a Bíblia diz também que no capítulo 2, a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor. Capítulo 2, verso 2. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo, gritei e tu me ouviste a minha voz. Olha para você ver, ele estava lá no fundo do poço, como diz o ditado. E ele clama ao Senhor. A Bíblia diz que a baleia, nós usamos a ilustração da baleia, mas não é a baleia. A Bíblia, no original, diz didasco, um grande peixe, muito maior talvez que essas baleias que nós temos aí. A Bíblia diz que o peixe foi lá e estacionou lá na praia de Jope de novo, porque Nínive não era uma praia. Nínive não era uma litorânea. Então ele voltou, Deus o trouxe lá em Jope de novo, para lembrar do chamado dele, e ele teve que cruzar ali um terreno a pé, até chegar à cidade de Nínive para entregar a palavra do Senhor. Deus quer te levantar de novo, assim como fez Jonas e trouxe ele em terra firme. Deus quer levantar você, a sua família, a sua casa. Receba essa palavra em um nome de Jesus, em um nome de Jesus. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria prazer, eu vier
contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Querido, voltando novamente, eu quero orar com você. Se você puder curvar a sua cabeça, curva a sua cabeça, eu quero orar contigo e com a sua família. Senhor Deus e Pai, que nós possamos ser, Senhor, pessoas que estejamos sempre subindo na escada espiritual, que nós possamos estar sempre crescendo na Tua presença. Não nos faça ser Jonas, Senhor. Não nos deixe ser, Senhor, fujão da responsabilidade, mas que nós possamos assumir responsabilidades, Senhor, ministeriais, que nós possamos assumir responsabilidade espiritual contigo. Ó Deus, essa pessoa que talvez estava afastada dos teus caminhos, essa pessoa que talvez, Senhor, estava longe da tua vontade, mas faça, Senhor, que o grande peixe que é das nossas emoções estacione, Senhor, na terra firme e seca da tua palavra, que eles possam ser cheios do teu Espírito Santo, cheios da tua graça e da tua unção. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Querido, nós estamos chegando ao final de mais um programa, mas eu quero te agradecer por essa audiência maravilhosa e que nos próximos programas nós possamos estar juntos. Deus abençoe em o nome de Jesus.